Eu sinceramente não consigo entender como a HBO Max não cresceu ainda mais do que ela já cresceu nesses primeiros anos de lançamento, considerando a quantidade enorme de grandes sucessos que ela já conseguiu lançar, ainda mais agora com a série The Last of Us. Então, vamos lá! Então, pessoal, em primeiro lugar, falando a respeito dos números de The Last of Us, vale a pena a gente frisar que os números atualmente são meio esquisitos. Em primeiro lugar, a HBO Max não libera os números, eles não fazem como a Netflix, por exemplo, que tem lá a Netflix Top 10, libera os números exatamente como eles foram, quantos milhões de horas assistidas, né, cada programa teve. Mesmo a Netflix não revela os números em tantos detalhes assim, você tem acesso a somente um Top 10, se a série ficou na 11ª posição, você não sabe. Eles não liberam também os números totais de quanto cada série fez, eles têm lá o ranking, mas não é tão transparente assim. A HBO Max não tem nada nem nesse sentido, eles mesmos liberam os números, né, de cada um dos episódios das suas séries. O volume de pessoas que assistem através dos serviços de streaming é muito maior do que as pessoas que assistem através do canal linear da HBO, então eu vi alguns comparativos aí, comparando com séries mais antigas e assim por diante. Eu não concordo tanto assim com a comparação, porque hoje as pessoas podem assistir no decorrer da semana inteira. Mas antes de continuar abordando um pouquinho mais a fundo, vamos falar dos números, porque The Last of Us se tornou um grande blockbuster para HBO, mais um grande blockbuster que a empresa tem lançado aí nos últimos tempos. E a série conseguiu uma façanha muito boa, que é o maior crescimento de uma série da HBO do primeiro episódio pro segundo episódio. Porque a série teve um crescimento de 22% do primeiro pro segundo episódio, sendo que normalmente a série tem o seu lançamento e cai, às vezes de forma suave, às vezes de forma mais grosseira, mas normalmente o primeiro episódio de uma série é o mais assistido e normalmente o episódio final, né, geralmente a gente vê uma curva mais ou menos assim, porque aí no episódio final as pessoas voltam para assistir, porque muitas vezes tem alguma revelação grande, etc. Então as pessoas ficam ansiosas para assistir o episódio final também. E mais surpreendente ainda, a audiência aumentou do segundo pro terceiro episódio, mas como sempre, eu acho que tem uma explicação bem razoável para isso. Então aqui uma reportagem feita pela Forbes depois do lançamento do segundo episódio. Eu vou falar a respeito dos 3 episódios, mas eu vou começar falando a respeito desse salto, só mostrando para vocês os números, ó. The Last of Us atinge o maior salto de audiência do episódio 1 para episódio 2 da HBO. E aqui os números, né, bastante impressionantes. Então o segundo episódio, como eu disse, teve um aumento de 22% e acabou fazendo 5,7 milhões de telespectadores, né, somente na noite de domingo. E eles falam, né, ó, The Last of Us agora tem 18 milhões de pessoas que assistiram a sua estreia. Então no decorrer da primeira semana, a HBO falou que 18 milhões de pessoas assistiram a estreia. Então cerca de 4 milhões e meio de pessoas assistiram já na noite de domingo, isso somando HBO com HBO Max, que é um número muito bom, só que 4 vezes mais pessoas assistiram no decorrer da semana inteira. Isso ajuda a explicar por que mais pessoas ficaram animadas em assistir o segundo episódio do que ficaram em assistir o primeiro, porque quando o primeiro foi lançado, 4 milhões de pessoas assistiram na primeira noite, só que agora 18 milhões de pessoas já assistiram até o segundo episódio ser lançado no domingo, e depois disso, mais uma porrada de pessoas assistiram também, e isso ajudou o terceiro episódio a trazer mais um aumento de audiência. E pessoal, só para não esquecer, eu gostaria de pedir para vocês darem uma olhada, confiram aqui a inscrição de vocês, vejam se vocês ainda estão inscritos, porque eu tô percebendo e muitos outros canais estão percebendo também que inscrições continuam desaparecendo de vez em quando, e eu tô tentando bater a marca dos 100 mil inscritos. Então se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui, é fácil, rápido e de graça. E esses números são melhores, inclusive, do que da estreia de Game of Thrones, muito tempo atrás, né, quando a HBO Max, obviamente, não existia, né, muito melhor do que muitos números ali da família Soprano. Essas comparações que eu não gosto muito, né, justamente porque é muito mais acessível hoje você assistir através da HBO Max. Não dá pra gente comparar muito, porque antigamente você tinha que esperar aquele determinado horário. Eu sempre falo isso pra vocês, que eu não vejo muito sentido em comparar a popularidade de uma série atualmente, como por exemplo a série da Wandinha e assim por diante, porque você pode entrar a qualquer momento. Antigamente, se eu falei pra um amigo meu, pô cara, você tem que assistir Game of Thrones, é muito legal. Aí o cara fala, pô, beleza, em que episódio que tá? Ah, tá no 6º episódio da 3ª temporada.
Aí o cara fala assim, tá, tudo bem, quando lançarem os boxes em DVD, eu vou assistir porque não tem como eu pegar e assistir a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada numa sequência. Hoje em dia você pode fazer isso, então eu acho que não dá pra gente comparar os números porque a dificuldade em acompanhar uma série antigamente era muito maior. E isso sem nem falar, né, que a HBO Max é mais acessível do que a HBO convencional era naquela época, principalmente na época da família Soprano, Game of Thrones e assim por diante. E a audiência do terceiro episódio, como eu falei, subiu mais ainda, ó, subiu para 6.4. O primeiro episódio fez 4.7, o segundo episódio fez 5.7 e o terceiro episódio fez 6.4. Normalmente a gente vê esse tipo de aumento, né, conforme as temporadas vão passando. Game of Thrones, por exemplo, teve um aumento assim, até terminar lá com 13 milhões de espectadores, sendo que na primeira temporada tinha cerca de 1,5 milhão a 2,5 milhões por episódio. Depois a gente viu esse crescimento da primeira para a segunda, para a terceira e assim por diante. Mas aqui a gente está vendo episódio a episódio. Isso é o efeito do serviço de streaming, mas também é o efeito de uma série que está tendo um boca a boca extremamente positivo e uma série que está sendo extremamente bem aceita também. E tem uma informação que para alguns ajudou, mas para outros atrapalhou essa audiência, que estava passando o jogo de futebol americano, a final de conferência entre o Patrick Mahomes e o Joe Burrow, lá entre os Bengals e entre os Chiefs. E eles conseguiram uma audiência de 53 milhões de espectadores, então é uma coisa que pode ter influenciado negativamente, porque muitas pessoas estavam focadas naquilo, só que também muitas pessoas estavam em casa assistindo televisão, então muitas pessoas, depois que o jogo acabou, podem simplesmente ter entrado na HBO Max e assistido o episódio. Então eu acho que uma coisa acaba anulando a outra, né? Eu acho que pode até ter ajudado, porque muitas pessoas já estavam preparadas para ficar ali assistindo televisão durante a noite, e assim que o jogo terminou, como eu disse, muitas pessoas podem simplesmente ter migrado para assistir o novo episódio de The Last of Us. E essa é a primeira vez em muito tempo que o mesmo canal tem 4 programas acima dos 15 milhões de espectadores em média por episódio, né? Isso se a gente somar a semana inteira. Como eu falei, na primeira noite os episódios estão fazendo esses números sensacionais, 6.4, né, 5.7 e assim por diante. Só que no final da semana eles atingiram mais de 15 milhões. Então a HBO tá com muitos grandes sucessos. Eles têm Euphoria, que consegue bater essa marca. Eles têm a série The White Lotus, que também consegue bater essa marca. E obviamente a Casa do Dragão, que bate facilmente, né? Ele fez ali acho que 29 milhões em média. Então se a gente somar, né, HBO com HBO Max no decorrer da semana inteira, então os números foram sensacionais para Casa do Dragão também. E eu fico surpreso, como eu falei no início do vídeo, que a HBO Max não conseguiu crescer de forma desenfreada, porque é o serviço de streaming que mais tem sucessos, juntamente, obviamente, com a Netflix. A gente somar, né, todas as séries de grande sucesso que a Netflix lançou, eu acredito que deu um pouco mais do que a HBO Max. Só que a HBO Max teve somente no último ano, com certeza eu vou esquecer de alguma, mas só no último ano ela teve a série do Pacificador, teve a nova temporada de Rick and Morty, que também é muito bem sucedida, também fica ali na primeira posição. Trouxe essas 4 que eu já falei pra vocês, tem a nova temporada de Succession, então pelo menos na média ali, uma vez por mês, a gente tem uma grande série pra assistir na HBO Max. E eu acho um pouquinho estranho, né, que nos últimos trimestres o crescimento da empresa foi bastante marginal. Então, como eu falei pra vocês, eu nem vou ficar tão focado assim nos números, porque eu acredito que hoje, com os serviços de streaming, isso ficou extremamente fluido, né, digamos assim. Não dá pra gente saber exatamente, porque tem muitos fatores que influenciam, ainda mais porque The Last of Us é uma série que não é derivada de outra série. Obviamente ela é baseada em um jogo de videogame, mas uma série como House of the Dragon, obviamente trouxe o público de Game of Thrones. As outras séries que eu citei pra vocês, todas já estão na segunda ou na terceira ou até na quarta temporada, né? A série House of the Dragon, que é derivada de Game of Thrones. A série Euphoria já tá na sua segunda temporada. A série White Lotus já tá na sua segunda temporada. A série Succession também já tá lá na frente. Rick and Morty já tá na sexta temporada. Enquanto essa série conseguiu trazer um público gigantesco já no seu primeiro episódio. Eu acho que eles conseguiram fazer o produto praticamente perfeito para essa geração atual, para essa onda dos serviços de streaming, que é você pegar um produto de videogame que já tem muito público e você fazer uma adaptação que não é perfeita, digamos assim, né? Eu, pelo menos, já vi vários vídeos citando diferenças ali entre o videogame e entre a série de TV, só que eu acho que é uma série que pelo menos manteve o espírito e a vibe, né, do que a gente vê no jogo The Last of Us. Então eu acredito que é uma série
que tem tudo para ser um dos sucessos mais bem-sucedidos aí da história da HBO e já foi confirmada para uma segunda temporada. E uma pessoa me perguntou, né, no vídeo de perguntas e respostas, se eu acredito que The Last of Us tem potencial para bater a Casa do Dragão. Eu não sei se tem potencial para isso, mas vale a gente lembrar que The Walking Dead foi uma série muito bem sucedida, chegou a ser a série mais assistida aí do mundo, então eu acho que potencial para explodir em popularidade ainda existe, porque mesmo que seja um jogo, eu acho que muitas pessoas mais velhas, por exemplo, ainda não conferiram. Eu acho que quando as pessoas mais velhas começarem a dar uma chance para essa série, muitas pessoas que não têm tanta ligação assim com o mundo dos games, com as redes sociais, né, que de repente nem sabe que existe The Last of Us, eu sei que deve ser o caso pro meu pai e pra minha mãe, por exemplo, eles não devem nem estar sabendo que essa série existe. Eu acho que quando eles conseguirem quebrar essa barreira, eu acho que a série tem potencial sim para chegar na casa dos 20, 25, até 30 milhões. Lembrando que a Casa do Dragão fez 29 milhões, enquanto essa série do The Last of Us já tá fazendo na casa dos 15, 16 milhões por episódio, se a gente somar a semana inteira, então não seria um salto tão grande ela conseguir dobrar de audiência. Lembrando que Walking Dead conseguiu mais do que dobrar sua audiência, né? Breaking Bad conseguiu fazer isso, Game of Thrones, como eu falei, começou com 2 milhões e terminou com 13 milhões, então não é algo fora da realidade que a série The Last of Us consiga melhorar bastante a sua performance. Só que a Casa do Dragão pode melhorar sua performance também em cima do que ela fez na primeira temporada. Então, pessoal, é isso. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, se vocês concordam com a minha opinião que a HBO Max deveria ser um serviço de streaming ainda maior em volume de assinantes, justamente por causa da quantidade de séries que eles têm lançado. Obviamente, eles erraram no marketing, na minha opinião, eles erraram também no nome, eles estão cometendo vários erros, mas eu acho que o volume de séries excelentes que tem dentro da plataforma justificariam um crescimento maior. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês e não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal que vocês me ajudariam bastante a atingir a marca dos 100 mil inscritos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!